bem-vindos a mais uma live aí do CREA. Principalmente falando em nome aí do CREA Júnior Joinville, muito obrigada pela participação de todos já antecipadamente. É sempre bom ter vocês por aqui. Hoje a live é voltada aí um pouquinho mais para o pessoal de civil, então um pouquinho mais técnica. Vamos falar bastante sobre problemas de obra, como tá ali na tela de vocês. E principalmente como a gente pode evitar esses problemas já em casa, já nos projetos, para evitar ter que correr lá na obra resolver isso lá. Então, muito obrigada a todo mundo que teve interesse em participar. E, por favor, deixa a pergunta aqui no chat, que eu vou, durante a live, a gente vai trazendo essas perguntas para responder tudo. Então, não se sintam acanhados e eu aguardo as perguntas de vocês. Não me apresentei antes, meu nome é Milena, eu sou estudante de Engenharia Civil da UDESC, estou na 7ª fase, estou agora também como membro do CREA Júnior de Joinville e estou como representante de curso. E quero aí introduzir quem vai falar conosco, então já agradeço antecipadamente também ao Núcleo de Engenharia da JORPM. E boa noite aí, seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Milena. Obrigado pelo convite. A Sofia, né, que fez o convite aqui, coordenadora de Joinville. Obrigado a você, Milena. Obrigado ao Tom, que está nos auxiliando aí no backstage. E a toda a equipe do CREA Júnior. Bom, minha palestra eu acho que já deve estar ali na tela, né? Então, assim, meu nome é Leopoldo. Todo mundo me conhece por Léo, até na tela aí do meu nomezinho deve estar Léo. Sou engenheiro civil. Atuo dentro da construção civil há 14 anos, desses 14 anos, 7 como engenheiro formado. Sou especialista em gerenciamento de projetos também, voltado a engenharias e arquitetura, especificamente. E sou voluntário dentro dos Engenheiros Sem Fronteiras de Joinville, que é uma ONG voltada a projetos sociais em engenharia. Bom, eu já atuei em obras de educação, saúde, obras residenciais de condomínio horizontal, vertical, obras industriais, então eu também tenho uma gama aí bastante grande de obras atuadas, tanto na vida profissional quanto como voluntário. Sou participante do Núcleo de Engenharia da JORPM. A JORPM, para quem não conhece, é a Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro e Médias Empresas, uma associação que está aí para auxiliar todos os empresários, especialmente aqueles pequenos, médios e microempresários, a fazerem os seus negócios funcionarem bem. E o núcleo de engenharia são empresários justamente da área de engenharia, de todas as áreas, civil, elétrica, química, qualquer engenharia é bem-vinda, e é um grupo que se reúne a cada 15 dias para discutir aí alguns problemas e buscar algumas soluções para o setor. Então, o objetivo da nossa conversa aqui hoje à noite é bater um papo. Não quero estar falando sozinho aqui, então, Milena, por favor, interrompa a qualquer momento se surgir alguma pergunta aí do pessoal, conto com a tua participação para deixar que isso aqui não se torne um monólogo. Como já falei, também tirar algumas dúvidas e falar sobre engenharia, especialmente civil, que é a minha área de atuação. Então, vamos lá. Quem tiver alguma pergunta, pode direcionar a Milena ali no chat, então. Para começar, já que a gente vai falar sobre problemas de obras que podem ser evitados na fase de projeto, é importante a gente dar uma definida no que é um projeto de engenharia e arquitetura. Ele é uma representação gráfica de alguma coisa, um objeto, um sistema que eu preciso construir. Temos até alguns exemplos ali, prédio, carro, máquina industrial, e o objetivo dessa representação gráfica é orientar, detalhar e instruir aqueles que vão executar em o que e como fazer. E essa talvez seja dos principais pontos do que a gente vai fazer hoje. O projeto tem que dizer, muitas vezes, o como algo vai ser feito. Ele precisa ser claro e ele precisa ser fácil de entender. No geral, ele é voltado a outros engenheiros? Sim, ele é, mas ele também tem que ser lido pelo pessoal da obra, pelo pessoal da indústria. Então, ele tem que ser claro, fácil. Projetista é a pessoa que projeta, meio óbvio, né? Mas sim, é o responsável pela confecção do projeto. Nos nossos casos de projeto de engenharia, é um profissional registrado no CREA,
Temos ainda os projetos de arquitetura e alguns outros complementares que o pessoal do CAU, os arquitetos, podem fazer, e alguns outros que o pessoal do CFT, que são os técnicos, que também podem fazer. Mas hoje a gente vai estar focando nos engenheiros, então, CREA. Eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo do que eu considero como um dos projetos mais bem detalhados dentro da área de construção civil, que vocês estão vendo aí, talvez alguns conheçam, alguns talvez não tenham chegado nessa matéria, é um detalhamento de uma viga de concreto armado. Na minha opinião, é um dos projetos mais bem detalhados que a gente tem, talvez pelo nível de responsabilidade e segurança que a gente tenha que garantir numa estrutura. Mas num projeto desse, num detalhe simples de viga, a gente pode ver exatamente como ela deve ser construída. Aqui é só um detalhe, mas em algumas observações vai ter o tipo de concreto, abatimento, inclusive bitola de agregados. Então, assim, é bastante complexo e, ao mesmo tempo, muito bom para quem está executando, porque deixa pouca margem para dúvida. Eu não vejo, por exemplo, uma parede de alvenaria ser detalhada desse jeito. Geralmente é um projeto arquitetônico dizendo, tem espessura de 15, é um tijolo com reboco dos dois lados. E é isso que a gente tem. Então, esse é o exemplo de um projeto bem detalhado, embora tenha coisas que a gente pode fazer também dentro de um projeto estrutural para dar uma melhorada nele, para evitar erros na obra, mas ainda para mim é um bom exemplo. Dentro do estrutural, o que a gente mais vê é não necessariamente um erro do estrutural, mas complementares, causando algumas interferências nele quando eles não estão bem compatibilizados. E essa vai ser a primeira boa prática, a primeira dica que a gente vai falar sobre projeto, que é projetar em 2D, ok, funciona, mas hoje a gente tem a modelização em 3D, que permite analisar com maior eficiência, com mais detalhamento, essas interferências entre um projeto e outro. Quando você está desenhando uma planta em 2D, bom, está ali, está no papel, como se diz, mas eu não tenho essa noção espacial do que está passando por dentro do que, esse pilar vai estar no meio do caminho ou não vai estar, eu vou ter alguma coisa passando por essa viga ou não vou ter. Afinal de contas, a gente tem elétrica, a gente tem hidráulica, a gente tem sanitário, tem um monte de coisa que tem que passar por dentro da nossa obra. E é o melhor jeito. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, é o mesmo projeto, tá? É um projeto do Engenheiro Sem Fronteiras, a Casa Padre Pio. Eu tenho ele ali em 2D e um pequeno 3D ali que não começou nem a ser colocado as instalações ainda. Esse aqui foi o primeiro modelo que a gente fez dentro do SketchUp, que é uma ferramenta gratuita para modelar em 3D. Agora a gente está trabalhando com o Revit, fazendo todos os projetos dentro dele. Então, essa é a primeira dica. BIM. Léo, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Considerando aí que nós estamos, a maioria, como possíveis engenheiros estudantes, né? Como tu vê, qual tu vê o tamanho da importância hoje de a gente sair formado aprendendo a fazer esse 3D e aprendendo a utilizar o BIM? Olha, Milena, eu ouço falar de BIM desde que eu entrei na faculdade. E isso faz 13 anos. Então, assim, agora a modelagem vai ser em 3D, a gente tem que se preparar, daqui a alguns anos só vai ter isso. E se passaram os primeiros 5 anos e nada, passaram mais 5 anos e nada. Hoje eu vejo um pouco mais de empresas trabalhando com o BIM, mas eu ainda acho pouco. E a importância é a gente trazer tecnologia para a construção civil. Nós ainda somos um setor muito atrasado, muito manual. Pelo menos no Brasil. Não sei se em algumas outras partes do mundo eles já estão trabalhando melhor com isso, mas a gente precisa trazer tecnologia para o nosso setor, a gente precisa começar a dar mais importância para o planejamento e para o projeto e parar um pouco com a mentalidade de que a obra faz, a obra sabe como fazer, a obra resolve. Não, a gente deve investir mais tempo no planejamento, isso envolve um projeto BIM, um projeto em 3D, e não tanto
deixando tudo para execução e a gente tem 2 meses para fazer o projeto e a obra que era para levar 1 ano leva 2. E isso é uma realidade. Por mais que tenha gente falando bonito aí que não, a nossa obra é entregue no prazo, tem casos, mas demanda muito mais esforço do que precisaria se a gente gastasse um pouquinho mais de tempo. Não dá nem para usar a palavra gastar, mas sim investir mais tempo dentro de um projeto e um planejamento bem feito. E, por favor, Milena, tendo a pergunta, já faz, tá bom? E, como a gente falou de interferências, tem quase uma metodologia, digamos assim, que a gente pode aplicar para diminuir um pouco esses problemas de interferência que acontecem lá na frente. Está se fazendo projeto, geralmente um projeto de uma obra, uma obra demanda vários projetos, não apenas um. Então, tem arquitetônico, elétrico, hidráulico, comunicação, sanitário, muitas vezes climatização. Então, eu tenho muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na fase de projeto e a gente tem pessoas distintas trabalhando, às vezes dentro da mesma empresa, às vezes de empresas diferentes, e eu vejo pouca conversa entre essas pessoas. Hoje em dia também muito se fala em vamos fazer ao mesmo tempo. O Revit tem a opção de deixar as pessoas trabalharem compartilhando o projeto. Mas as pessoas estão conversando? É uma tecnologia boa, temos que usar? Temos. Mas isso não substitui a conversa, isso não substitui a presença e o diálogo entre um e outro projetista para buscar soluções para as interferências que se encontram. Então, além de eles conversarem, a gente tem que forçar essa conversa. Quando você está gerenciando um processo de elaboração de projeto, é importante realizar reunião periódica com esses projetistas, para que possa se dizer, tá, o que você já fez de projeto? O que você pretende fazer adiante? Quais são os teus impedimentos? Quais foram as interferências que está se vendo? Porque é muito fácil uma pessoa chegar e dizer, olha, eu tenho esse tubo de esgoto aqui que precisa descer nesse ponto, sai do shaft e eu preciso jogar ele para a caixa, mas tenho que passar numa viga. Então, vamos estudar com um engenheiro calculista, vamos ver o que dá para fazer. Precisa passar por aquele ponto? Dá para desviar? Ou vamos fazer alguma interferência na viga na fase de projeto. Não vamos deixar para ir lá com uma serra-copo, furar a viga depois que ela já está concretada no lugar. Então, isso é muito importante. E outra coisa nem todo mundo vai trabalhar com o Revit. Quer trabalhar com AutoCAD? Vamos trabalhar com AutoCAD, uma ferramenta que está há anos aí e ainda auxilia. Mas qualquer que seja a ferramenta, vamos manter projetos atualizados para todos os projetistas. Projeto arquitetônico foi para a prefeitura, voltou com alguma indicativo, vou ter que alterar alguma coisa? Isso tem que estar ali, simultâneo, tem que estar na nuvem. E todos têm que estar cientes, teve uma alteração, essa é a alteração, por favor, alterarem nos seus projetos. Mas não vemos isso acontecer com tanta frequência quanto deveria. Então, fica a dica. Estão fazendo projetos? Vamos englobar todo mundo, vamos conversar, vamos manter esses projetos atualizados na nuvem e fazer isso acontecer. É aquilo que eu falei, vamos investir tempo no planejamento e no projeto. E no final, alguém experiente para compatibilizar todos esses projetos, para ver se tudo que foi visto realmente passou ali. É um double check necessário, tá? E vamos falar agora de projetos em si individuais. Eu estou projetando algo, tem uma coisa muito óbvia. Então, deixa acontecer, né? É óbvio, o outro sabe o que fazer. O óbvio não é óbvio. Isso foi uma frase que algum professor meu falou na faculdade e eu carrego para mim. Então, o que é óbvio para mim pode não ser para outro. Ou pode simplesmente fugir da mente na hora. Então, é óbvio? Que bom, é óbvio. Então, escreva. Escreva o óbvio. Por exemplo, ali na tela a gente tem um carro aqui. Quantas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui falaram que esse carro é azul e que ele tem 4 rodas? Mas, na verdade, ele tem 5. Ele tem o step. Então, era óbvio para todo mundo que eram 5 rodas. Espero que sim, mas se não fosse e alguém escrevesse, seria muito mais fácil de levar isso adiante. Léo, tu comentou sobre compatibilização. Tem algum sistema que tu indique ou algum procedimento para compatibilizar em específico ou é a cargo de cada projetista?
Então, o Revit, ele já ajuda bastante nisso, trabalhar com modelagem 3D, mesmo que às vezes cada um no seu software e exportando, que ainda é algo mais difícil, tá? Essa parte de softwares diferentes e conversarem numa mesma linguagem 3D ainda é algo que as empresas de tecnologia têm que dar uma melhorada, mas já facilita bastante. E depois é alguém com experiência, é alguém para realmente sentar e olhar o projeto, mas não quando já está batendo estaca. Para olhar esses projetos, o engenheiro de obra, com calma, tranquilidade, junto com a pessoa que acompanhou os projetos sendo elaborados, para ver se não sobrou nada aí que possa ser melhorado, se tem alguma interferência que deva ser corrigida antes de acontecer na obra. Tá bom? Respondido? Respondido. Tá bom. Próxima dica geral é sempre trabalhar com medidas, dimensões e cotas confiáveis. E, se necessário, ir até o local. Vai até a obra, vai até a indústria, vai com a tua trena, seja ela laser, seja ela aquela padrãozinha de fita que a gente tem, mas trabalhe com medidas confiáveis. Erros bastante comuns, tá? Que acontecem. Eu tenho a medida do terreno pela matrícula. A matrícula está lá, dizendo que é um terreno que tem frente a oeste, com 30 metros de frente por 45 de fundos, a outra lateral também tem 45, o fundo também tem 30. Legal, vou desenhar isso aqui. Desenha, joga. E se lá no terreno não são exatamente essas medidas? Ou até se são realmente 30, 30, 45, 45, mas tem um ângulo aí que não foi considerado, não foi dito. Então, um bom levantamento topográfico resolve isso. Você ir no local, ver isso, já te abre a mente para, não posso projetar esse prédio quadradinho ou retangular do jeito que eu estava imaginando. Às vezes acontece em casos de reforma ou em casos de complementação. Eu tenho esse arquitetônico aqui, está aprovado na prefeitura e tudo. E aí, será que ele foi seguido à risca? Será que tudo está conforme esse arquitetônico? Então, não custa. Quer dizer, custa um pouquinho, né? Tempo é dinheiro e tudo mais, mas é um investimento você ir até o local e conferir essas medidas ou pedir um levantamento topográfico de um terreno. Certo? Outra dica. Ficar atento à compatibilização dos desenhos no mesmo projeto em pranchas diferentes. Isso é um erro que eu já vi bastante, até já cometi algumas vezes estou fazendo projeto, teve uma alteração. Vou lá, faço a alteração numa prancha e eu copiei ela para ser a base de outra e não alterei nela. Então, como nosso rapaz ali de tênis diferentes, de cores diferentes, vamos tentar manter o nosso projeto conversando bem entre si, fazendo com que as pranchas tenham as mesmas informações. Um ponto interessante aqui que eu lembrei, que eu vi aí na vida de estudante, é que o BIM nos ajuda bastante com isso, né? Não ter problemas de prancha, porque ele se auto-atualiza ali, né? Exatamente. Quando você faz uma alteração, ele tem tendência a fazer alteração em tudo, porque você puxa as pranchas de um desenho único, né? Isso facilita bastante. Próxima dica. Elaborar um bom memorial. Nem tudo cabe no projeto, nem tudo a gente quer colocar no projeto, porque pode poluir demais. Um desenho com muita coisa escrita que não dá para ler, porque uma coisa está em cima da outra, não é legal. Para isso, a gente tem um memorial descritivo, memorial de cálculo. Vamos usar, mas vamos usar essa ferramenta de forma adequada, vamos usar bem, não vamos considerar uma etapa burocrática que eu tenho que fazer para entregar o projeto. Não, aproveita toda aquela informação óbvia que não coube no projeto, vamos colocar ali. Tem uma coisa acontecendo em obras públicas, pelo menos aqui em Joinville, que eu achei muito interessante, que o memorial descritivo ele tem que estar casando com o orçamento da obra. Ou seja, todos os itens de orçamento de obra têm que estar com a mesma numeração no memorial descritivo. E eu já peguei muito memorial descritivo ruim na vida, principalmente fiscalizando a obra pública. Estrutura de concreto, conforme o projeto estrutural. Que bacana, quanta boa informação. Então, assim,
vamos deixar um pouquinho a preguiça de lado. Voltando ao assunto, falar o óbvio. Você meio aquele rapaz do filme O Poço, óbvio. Mas vamos falar esse óbvio, porque para o outro rapaz lá no filme não era. Até queria ter colocado a imagem na apresentação, não coloquei porque fiquei com medo de levar processo da Netflix. Vamos descrever como fazer as coisas, não vamos só descrever que a parede precisa seguir a NBR 8545. Não, vamos descrever que a primeira fiada tem que estar conforme a prancha tal, a segunda fiada tem que estar sobreposta, que eu preciso ter o ferro cabelo, como é dito em obra, a cada 2, 3 fiadas. Vamos dizer que tem que ter verga e contraverga, que essa verga e contraverga tem que ter uma passagem além do vão. São coisas que a gente pode fazer, a gente deixa de fazer e se não gera um retrabalho na obra, às vezes gera um atraso porque tem que ficar correndo atrás da informação. E vamos lá para fazer a ilustração em esquema, sabe? Pega a imagenzinha da NBR, coloca lá, vamos fazer o mais completo possível esse material. Léo, mais uma pergunta aí. Conheço assim, muitos amigos meus, inclusive eu, que não sabia muito bem para que servia na prática esse memorial descritivo, que realmente via com essa questão de ser uma burocracia. Então, quando a gente faz, a gente realmente está trazendo essa informação para quem vai executar, e a gente tem que cuidar com a linguagem, não? Tem alguma coisa específica em relação a isso que a gente deva cuidar? Então, eu vejo muita gente querendo colocar uma linguagem bastante técnica. Eu acho que isso é completamente desnecessário. Eu acho que ela precisa ser uma linguagem clara, para o engenheiro ler e entender, para o mestre de obra ler e entender, para o pedreiro ler e entender, para o cliente ler e entender. Então, a minha sugestão é linguagem clara. Claro, às vezes surge aí algum termo, verga, contraverga, que pode ser que um leigo não entenda, embora essa seja bastante difundida, porque a gente tem muito problema com fissura em aberturas. Mas referencie NBR se precisa também. Mas vamos fazer ele simples e claro, como se você estivesse redigindo um e-mail para outra pessoa conhecida. Só vamos evitar o uso de emoji, né, que não é o caso. Mas eu falei ali muito também de referenciar a norma, utilizar normas, e isso é outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz um projeto. Seguir normas técnicas atualizadas. A gente acha que a gente sabe fazer muita coisa, mas aquela norma que a gente fez download na época da faculdade, que hoje tem 5 anos, talvez não esteja mais vigente, ou talvez tenha sido revisada. Então, aliás, né, as pessoas não têm essas normas assim, porque, a não ser que elas tenham comprado, porque ilegal eu sei que ninguém tem aqui essas normas. Então, vamos fazer no mínimo uma consulta. Preciso fazer um projeto de estruturas. Vou pegar ali a NBR 6118. Será que a versão que eu tenho é atualizada ou não? Faz aquela pesquisa no Google rápida. E se não te respondeu essa dúvida, vai no site abntcatálogo.com.br, coloca o número da norma lá e ele vai te dizer se ela está em vigor, se ela não está em vigor, ou qual é a norma em vigor para aquele tipo de serviço. Consulta essa validade, é muito importante. Isso auxilia também na riqueza de detalhes. Eu posso buscar informações da norma e colocar no meu projeto, em vez de simplesmente dizer, tá aqui, é essa norma que você tem que seguir. Então, utilizemos normas atualizadas, certo? E essas seriam as dicas mais gerais para o projeto. Agora eu vou entrar em algumas dicas mais práticas de algumas disciplinas aí mais voltadas à engenharia civil, mas até tem um pouquinho de engenharia mecânica em estruturas metálicas aqui. Arquitetura. A gente precisa da definição correta de materiais dentro do projeto arquitetônico. E tem algumas coisas muito simples que a gente pode fazer, que se não evitam um erro, mas evitam um trabalho desnecessário ou um excesso de uso de materiais e, portanto, desperdício. Quando eu estou projetando uma parede e eu já tenho o projeto estrutural,
eu posso fazer os dois coincidirem. Até aqui a primeira figura, ele mostra uma viga de concreto de espessura 19 centímetros, com uma, ó, porque é importante revisar, até aqui tem um erro ortográfico, no alvenaria em vez de alvenaria, mas uma alvenaria também de 19 centímetros. Eu fazendo esses dois elementos com a mesma espessura, na hora que eu preciso passar o chapisco ou fazer o reboco e o emboço, eu tenho um elemento liso, eu não tenho que ficar fazendo dente, ou pior, se o arquiteto não quer o dente, ou se o engenheiro que projetou não quer o dente, ou ainda pior, se o cliente que chegou lá na obra e viu isso, falou que não quer aquilo, daí lá vou ter que eu ficar estruturando o reboco, porque ele vai passar além dos 3 centímetros, e eu vou ter que fazer ele com 8 centímetros de espessura para esconder esse dente que um erro de casamento entre uma viga e uma alvenaria casou. E aqui, esse detalhe é para mostrar justamente essa união e essa compatibilidade. Mas se eu já tenho o encunhamento ali no meio, por que eu não vou dizer que é um encunhamento com argamassa expansiva? Vamos aproveitar essas oportunidades e botar detalhe, mesmo que às vezes ele seja repetido, mesmo que lá no cantinho do projeto já esteja sendo dito isso. Mesma coisa as vergas e contravergas, como eu falei lá no início. Eu não vejo projetos de alvenaria acontecendo. E eu preciso, em teoria, eu preciso dizer a minha primeira e a segunda fiada, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas verga e contraverga, básico, erro comum, principalmente em obra pequena. Não fazer, e depois começa aquelas fissuras de 45 graus nos cantos da janela, nos cantos das portas. Esse aqui, eu até estou mostrando um detalhe ruim, tá? Essa figura aqui do meio. Só está dizendo verga e contraverga. Melhor do que nada. Mas seria bom ele indicar que a verga deve ser de no mínimo 20 centímetros. O ideal é passar 20% do vão, que não seja menor que 20 centímetros. E isso é o que recomenda a NBR 8545. Mas eu, particularmente, não aceito que passe menos que 30 centímetros. Se ela estiver muito perto de pilares, já liga nos pilares, já dá uma estruturação nisso. A altura também, a altura mínima é 10 centímetros, mas ela é 10% do vão. Então, se é uma janela de 2 metros, então já vai para 20. Então, vamos detalhar isso, vamos colocar detalhes específicos no projeto. E aquela coisa é fácil de fazer, porque se você faz uma vez, deixa lá no banco do software que você projeta, e depois é só puxar. Não tem segredo. Outra coisa muito comum que eu vejo, no projeto ou no memorial diz, banheiros devem ser impermeabilizados. Ok? Qual é o material que deve ser utilizado para impermeabilizar? Até que altura deve ser impermeabilizado? Tá? Ok, box, até 1,5 m. Legal, eu sei disso. E se eu esqueci de passar para o pedreiro na hora que ele está fazendo a impermeabilização, para o servente de obra? E aí, ele vai fazer, não vai fazer? Então, assim, se isso está escrito no projeto, é mais fácil das pessoas seguirem. Ralo, grande pepino, principalmente em edifício. Como é que tem que ser feita essa impermeabilização de ralo? É com manta? Vai colocar a manta lá, fazendo um conezinho, depois vai cortar, baixar, passar outra manta por cima, cortar feito uma estrela, dobrar para dentro do ralo. Isso tudo precisa de detalhe, precisa ser escrito. Ou, principalmente aos recém-formados, você só vai aprender isso depois de levar muito na cabeça, depois de errar muito, e o pior, ter que conviver com esses problemas consertando eles. Então, são esses tipos de cuidados que a gente pode ter no projeto que vão evitar essas dores de cabeça no futuro. Ainda dentro de arquitetura, que eu falei sobre o projeto de alvenaria, o mínimo que se precisa é de primeira fiada, porque elas não podem ser encontradas, ou se forem encontradas, a NBR pede um monte de estruturação de aço que não é interessante, ela é cara. Então, elas precisam estar desencontradas, ela precisa ter esse tijolinho desencontrado. Eu preciso dizer a minha primeira fiada, eu preciso dizer a minha segunda, eu preciso detalhar esses cantos, como é que esses tijolos vão se encontrar, para daí para cima o pedreiro poder continuar a parede seguindo esse padrão. Precisa dizer que essa argamassa de assentamento precisa ter um aditivo impermeabilizante.
precisa dizer que o reboco, em no mínimo 50 centímetros acima do solo, precisa receber aditivo impermeabilizante. Então, é aquelas coisas que eu não vou dizer que nunca, mas eu raramente vi descrito em projeto. Poucas vezes em memorial, mas em projeto, muito raro. Paginação de pisos, de azulejos, de revestimentos no geral. Isso até vem mais quando o projeto vem de um arquiteto. E olha que daí eles estão batendo feio na gente. Isso evita desperdício em obra, ou evita que façam recortes onde não se deva. Evita desperdício pelo excesso de recorte, porque às vezes o cara começa onde ele quer, tem recorte do lado direito, do lado esquerdo. Tem recorte no teto, tem recorte no chão. E a gente vai perdendo material com isso. Outra coisa muito importante, indicação de dupla colagem em revestimentos. Está em norma? Tá. A pessoa da execução deveria saber? Deveria. Mas também pode constar em projeto. Daí vai ter gente dizendo, mas calma aí, não é necessário em todo caso. Realmente, não é necessário em todo caso. A NBR 13753 diz que precisa ser realizada dupla colagem, tanto no substrato, na parede ou no piso, quanto no tardós do piso ou do azulejo, ou do porcelanato, em casos em que a peça seja maior que 900 centímetros quadrados. 900 centímetros quadrados é 30 por 30. Quando que se viu um piso ou um porcelanato menor que 60 por 60? Esses dias eu precisei procurar um 50 por 50, passei por 4 lojas e foi difícil, eu só achava classe C. Azulejo, mesma coisa. O porcelanato de parede, 30 por 60, quase todos. Então, é praticamente uma obrigação do setor, colocar argamassa nas duas faces. E seguindo todo o detalhamento da norma, passa-se, usa a desempenadeira dentada e vai fazer a colagem, para evitar que, depois que o cliente esteja morando, depois que o empresário esteja lá dentro da indústria com o banheiro, tudo isso começa a descolar, ou começa a descolar o piso do chão, e aquele monte de dor de cabeça que daí a gente começa a aprender, não pelo amor, mas pela dor. E eu vou dizer, dói bastante. Alguma dúvida aí nesses itens de arquitetura, Milena? Por enquanto, não. Não? Então tá, vou passar agora um pouco para algumas dicas de estrutura, tá? Como eu falei lá no começo também, estrutura é um dos projetos que mais vem bem detalhado, pela necessidade. Eu acho que a gente aprendeu a detalhar também pela necessidade de segurança. Só que ainda tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir desperdício, que para mim desperdício também é um erro que acontece em obra, porque é jogar dinheiro fora. Então, estudo de aproveitamento de barras de aço. Às vezes, o profissional tem um software de cálculo estrutural, joga lá, deu aquilo lá, ok, é viável, um profissional experiente dando uma olhada geral no detalhamento de viga vai perceber se tem alguma coisa estranha ou não, só que até esse profissional às vezes deixa passar o seguinte, eu tenho uma barra que começa com 8 e no final dela 6,3, nos últimos 2 metros. A barra lá de 9 metros e os últimos 2 metros são com 6,3 em vez de 8. Vale a pena fazer essa alteração, que pode gerar erro na hora da execução, ou vale a pena eu levar com 8 até o final, mesmo que seja uma barra um pouquinho maior do que eu preciso? Ou ainda, o software deu uma barra de 2 e 2, 2 metros e 2 centímetros, e ela vai se repetir, e a minha barra de vergalhão padrão é de 12 metros. Ou seja, se eu fizer com 2 e 2, vai sobrar um toco lá no final. Se eu fizer com 2 metros, se for possível, tem que ter um estudo, porque às vezes os 2 centímetros podem fazer diferença, principalmente se for um gancho. Mas se eu puder diminuir para 2 metros e usar uma barra sem perda nenhuma, não vale a pena? Então, são estudos que a gente pode fazer ainda na fase de projeto, dando uma olhada naquele monte de viga que vai vir detalhada do projeto, do sistema. Mesma coisa, estudo de reaproveitamento de formas. Eu tenho vários pilares acontecendo, eles vão se repetir em cima. Será que vale a pena eu diminuir a seção do pilar 5 centímetros em cima e perder as formas que já estão ali? Tudo bem que se for diminuir até tranquilo, porque eu ainda corto. Mas não é mais fácil eu poder aplicar desmoldante
uma chapa de madeirite plastificada e reutilizar ela, isso agiliza bastante. Tempo é dinheiro, então vamos fazer essa execução poder ser mais rápida de forma inteligente. Não vamos desformar antes do que precisa, porque eu tenho que ganhar tempo. Vamos ganhar tempo na hora de fazer essas formas. E o clássico, né? Agora a gente tem que falar do clássico, que é a indicação de uso dos passadores. Isso é uma dica e um apelo que eu faço aos projetistas calculistas. Naquele detalhamento todo bonito e completo que vem do programa, coloca logo embaixo: utilizar espaçador do tipo circular, 25, 30 milímetros, o que seja. Mas bota, porque o pessoal esquece. Na hora que está posicionando a armadura dentro da forma, eles esquecem, e daí quando tu vai ver, já está lá dentro, e daí você que é um engenheiro chato que mandou tirar tudo e colocar os espaçadores, ou fazer eles colocarem espaçador lá no fundo, se matando para colocar. E por que eu digo erro clássico? Quem já esteve em obra, quem tem vivência de obra, vai saber disso. O pessoal não faz, e está faltando na obra, e daí você vai lá, compra 50 sacos, deixa lá, e eles perdem 30, e com os 20 que fez não deu. Então, assim, é aquele erro clássico que acontece por falta de fiscalização, por falta de alguém dizer que precisa, por falta de estar dedicado lá um espaço dedicado no projeto estrutural dizendo que precisa. Geralmente está num cantinho, nas observações. Aquelas que o engenheiro lê uma vez, o engenheiro de obra lê uma vez e depois já sabe tudo da obra, que ele não fica olhando toda vez. Então, se tiver ali junto com o detalhamento da viga, eu acho que facilita. E isso resolve um problema bastante grande que acontece, principalmente em Joinville, que é úmido, que a gente, apesar de não ter um ambiente agressivo como praia, em teoria, a gente precisa de um cobrimento adequado nas nossas estruturas, precisa seguir o que o calculista indica, porque senão a gente começa a ter um envelhecimento precoce das nossas estruturas. Eu já atendi alguns casos que precisou de laudo, precisou de intervenção, porque, tá acontecendo uma fissurinha aqui no meu pilar, vem ver. Daí tu chega lá, é uma fissura que está a 5 centímetros para dentro, porque tem o reboco, e ele acontece vertical. Daí você dá uma descascada, tá lá, o aço começando a corroer. E daí qual é o reparo disso? Escora tudo, descasca, expõe o aço, passa o revertedor de ferrugem, espera secar, grauteia, garante que o grout está bem colocado, fecha de novo com argamassa que não tenha cal, espera 15 dias, se não 21, tira as escoras. É uma trabalheira que não vale a pena por causa de uma bolachinha de 12 centavos que faltou na hora da execução. Verdade. Léo, deixa eu te perguntar. Tu comentou ali, por exemplo, de quem faz a parte estrutural em programa e que às vezes talvez não tenha tanta experiência, principalmente para gente que logo vai se formar e que não vai ter muita experiência. Tens alguma dica que tu possa passar para a gente para conseguir avaliar esses detalhes que a gente viu no software ou alguma coisa além de prática e anos de prática? Aí é que é o difícil, Milena, porque eu, por exemplo, tenho anos de experiência e eu nunca calculei uma estrutura porque eu não me acho pronto. Eu nunca fiz uma pós-graduação, eu nunca fiz uma especialização dentro da parte de estruturas. Então, é difícil dizer alguma coisa diferente ou alguma dica que não seja experiência. Mas boa vontade em analisar o que sai do software já é um grande passo. Porque se você tem um ponto que você sabe que é bastante carregado, que tem bastante laje, bastante elementos colocando carga ali, e essa armadura, essa seção de concreto está dando aparentemente muito baixo, dá uma olhada, vê se foi lançado correto no software, porque o software não erra, em teoria, a não ser que tenha algum erro de programação, mas a princípio ele não erra. Mas a gente pode colocar informações erradas neles. E outra dica, então, tentando amenizar um pouco só os anos de experiência, é compare com projetos de sucesso, compare com projetos que já deram certo.
sabe? Eu acho que é a forma mais, diria, menos traumática de tentar passar por isso. E se especialize. Quando a gente fala de estrutura, a gente fala de segurança, vidas, então, antes de sair por aí projetando e só jogando software, se especialize. Certo? Então, tá bom. Agora vamos falar de estruturas metálicas. Admito que esse item aqui, essa disciplina específica, eu peguei ajuda com o Thiago, lá do Núcleo de Engenharia, que é engenheiro mecânico e trabalha com estruturas metálicas. Ele que forneceu as dicas e as fotos, inclusive, tá? De estrutura metálica, o que é importante é planejar a montagem, porque às vezes eu tenho peças muito grandes, são 8, 10 metros, 15 metros de vão, e eu tenho uma peça que sozinha ela não pode ser içada, ou que ela não pode ser elevada de uma vez só, porque eu não tenho espaço dentro do local para fazer isso. E o projetista não pensou nisso, porque para ele a peça está lá em cima, mas e para levar ela até lá em cima? Às vezes precisa dividir essa peça. E se eu vou dividir a peça, eu preciso pensar em como unir ela lá em cima. Então, são coisas que no projeto você já pode pensar. Essa peça tem que estar lá em cima, mas como que ela vai ser levada até lá em cima? Analisar e indicar os pontos de fixação, sempre na estrutura, isso para estruturas híbridas, tá? Quando eu tenho peças de metal, peças metálicas, uma estrutura metálica apoiando uma estrutura de concreto, por exemplo. Cobertura, o típico, né? O cara vai lá, joga no projeto e passa, que a cada 2 metros eu tenho que ter uma tesoura, por exemplo, uma meia tesoura. E fixa lá. Fixa lá onde? Na parede? A alvenaria não foi feita para aguentar esse tipo de carga. Então, indique esses pontos de fixação, de preferência atrelados ao projeto estrutural, se ele houver. Se não houver, deixe essa indicação no projeto, acompanha. Então, são erros assim que a gente pode evitar só de ir lá conhecer o local. E, mesmo assim, é bom indicar no projeto a necessidade de verificação antes da montagem. Pode ser que tenha alguma coisa na fabricação da peça que não fechou. Então, vai até o local, está montando, confere a medida antes, deu, encaixa, não deu, liga para o projetista na hora, não vai fazer gambiarra. E acho que esse ele estava, acho que foi a maior paixão dele em dizer, não vai fazer gambiarra. Porque a foto do meio aqui, como vocês podem ver ali, está até circulado em vermelho, foram reforços feitos numa estrutura que foi subdimensionada. Então, a estrutura já existia e ele teve que fazer uma estrutura para reforçar isso aí tudo, para que esse telhado se aguentasse. Como ele falou, o cliente não contratou ele para fazer, mas teve que contratar ele para corrigir. Certo? E ali a última foto é um exemplo dessa compatibilização entre uma estrutura metálica e uma estrutura de concreto armado. Como vocês podem ver, todas as tesouras dele ou estão apoiadas direto numa viga ou estão engastadas na viga de trás. E vamos para as instalações. A gente já deu uma conversada sobre elas lá no começo, quando eu falei de estrutura, e é bem dessa primeira foto aí, que deve estar à esquerda da tela de vocês, que eu queria comentar. Por isso a necessidade de compatibilizar, porque olha ali, que calculista iria dar o seu aval para essa quantidade de furos numa viga, principalmente perto de um ponto de cortante alto. Então, assim, e esse tipo de coisa acontece na obra com mais frequência do que a gente imagina. Por isso que o 3D é tão importante, Milena, porque o 2D não permite que a gente veja esse tipo de situação com tanta antecedência. E isso o pessoal faz. Isso quando não quebra, quando já não está feito. Eu só vou tirar uma lasquinha aqui, eu só vou torar o cantinho desse pilar aqui para passar o meu eletroduto da elétrica. Eu só vou tirar 50% da seção dessa viga aqui para passar todos os meus eletrodutos para o quadro principal. E é muito, muito que acontece isso. E a gente fica tentado a fazer isso quando está executando. Então, grande parte dos meus ensinamentos vieram na época que eu estava fiscalizando a obra, que daí eu não precisava me preocupar com a solução, só apontava o erro. Era bem mais fácil, mas eu sabia que eu estava fazendo certo. Porque tirar
seção de concreto assim não é seguro. Acho que seria a melhor palavra. E é o que mais acontece. De longe é o erro de projeto mais comum em instalações, seja elétrica, sanitária, hidráulica, incêndio, qualquer um. Acho que o restante até conseguem fazer entendíveis, mas isso ainda peca bastante. Um segundo ponto que eu queria colocar é verificar atendimento por concessionária. Concessionária de água, concessionária de energia. Grande parte dos casos, dependendo do porte da obra, eu sou obrigado a fazer isso. Eu sou obrigado a ir até a Águas de Joinville ou qualquer que seja concessionária da cidade e pedir uma autorização ou uma aprovação de projeto. Mas em alguns casos não é necessário, é dispensado. Então, assim, é uma casa de esquina. E se eu coloco o hidrômetro ou a posição indicada para o hidrômetro bem no ponto que não é o indicado para fazer a alimentação, e se eu coloco uma subestação num ponto que não é onde existe a rede de maior tensão. Esse exemplo aqui do meio é o da Casa Padre Pio também, aquele projeto do Engenheiro Sem Fronteiras. A gente está, onde está dizendo a área de lazer do Moinho dos Ventos, a gente está fazendo um projeto e a gente começou projetando a subestação direto para a rua José Celino Dias. E quando fosse chegar na Celeste, eles iam barrar a gente, porque a subestação tem que estar na rua de trás, porque essa linha azul é onde está acontecendo. Então, eu poderia ter perdido tempo, veria em projeto, mas poderia ter perdido tempo na arquitetura, indicando toda uma posição errada para uma subestação. E um último ponto que eu queria chamar a atenção para instalações, acontece bastante no sanitário pluvial, é não olhar, não conferir com a subprefeitura ou com a prefeitura da cidade a cota da rede pública naquele ponto, naquele terreno, naquela rua, e projetar, fazer todo o caminhamento, para quando chega lá, a minha tubulação está abaixo da cota da tubulação da rua. E isso não é tão incomum quanto se pensa, porque num predinho pequeno, numa casa grande, que eu tenho instalações aos fundos, às vezes eu tenho que correr 30, 40, 50, 80 metros para chegar até a rede da rua. E tudo isso tendo que cair entre caixas, tendo que dar a cota de queda indicada pela NBR. E daí eu chego lá, a minha tubulação da rua está a 80 e a minha tubulação chegou a 90. E aí, como é que eu vou fazer para descarregar isso? Falando em cotas negativas, menos 80 e menos 90. Como é que eu vou fazer agora? Vou ter que implantar uma elevatória para jogar meu esgoto, para jogar minha água pluvial para a rede. Então, é um item também a se pensar na fase de projeto, ir até a prefeitura e conseguir essas cotas. Léo, e deixa eu te perguntar, tu comentou ali do estrutural, que é bem complicado mesmo, e realmente eu já vi isso acontecendo em obra e não é bonito. Mas quando a gente consegue verificar isso já ainda em etapa de projeto, como é que a gente pode solucionar um caso como esse? Então, daí vem aquela reunião de projetistas que eu falei. Às vezes, eles conseguem pensar em alguma solução em que isso não precise passar por dentro do elemento estrutural, mas se não houver opção, o calculista pode ver o ponto em que passe com menor dano à estrutura. E provavelmente ele vai dizer alguma coisa do tipo, não, sanitário, elétrico e preventivo de incêndio não podem passar no mesmo ponto. Esse é o tipo de informação que precisa. Porque se eles não estiverem conversando, é capaz de todos passarem pelo mesmo ponto. Respondida a sua pergunta? Com certeza respondido, obrigada. Tá bom. E vamos lá. Agora a gente vai falar da ausência de alguns projetos específicos, tá? O primeiro deles é cobertura. É muito comum ter um projeto arquitetônico que mostra um desenho bem padrãozinho de uma tesoura, principalmente quando basicamente quando é estrutura de madeira, quando é estrutura metálica, geralmente já tem mais gente envolvida. Mas estrutura de madeira, casa, é só fazer assim. Assim como? Qual é a bitola dessa madeira? Qual é o vão que ela tem que vencer? Essa bitola é adequada? Qual é o desenho da tesoura? Porque eu acho que a gente não ficou tanto tempo estudando treliça em
estruturas em mecânica geral para não usar. E temos estrutura de madeira, inclusive, para saber se isso é adequado ou não. Então, fazer um projeto dizendo a bitola, dizendo o tipo de madeira, e não só aquele detalhe específico dizendo isso é uma tesoura, isso é uma terça, isso é uma ripa, e é assim que tem que ser? Não, vamos mudar. De quantos em quantos metros tem que ter, de quantos em quantos metros tem que estar as tesouras, neste projeto específico. Qual é a bitola das madeiras que fazem isso? Qual é o desenho da treliça que tem que fazer? Isso é um projeto que eu raramente vejo acontecer. Gesso também. O cliente faz depois o gesso. Claro que já tem algumas pessoas que já fazem, que daí são mais dedicadas ao próprio projeto, né? Ou o cliente é mais dedicado à própria casa e vão te entregar uma paginação de gesso, que daí vai poder compatibilizar com o elétrico. Mas se não, não, o cliente vê depois. Pelo menos tenta entender o que ele quer para já deixar algumas esperas elétricas nos pontos adequados. Outro exemplo, o levantamento topográfico com altimetria. É bem comum acontecer o topográfico, não sempre, mas é bem comum acontecer, mas às vezes não se faz a altimetria, que é uma coisa que já deveria estar ali, dentro do escopo, já deveria. Eu não sei o que dizer de quando não acontecem juntos. Mas vamos estudar isso, principalmente, não é um terreno plano, vamos ver o que vai fazer, que não é simplesmente só aterrar, não é simplesmente só cortar e fazer uma terraplenagem. E se eu tiver que fazer alguma contenção? E a drenagem disso, como é que vai ficar? Então, é muito importante pedir um topográfico com altimetria. E outro, bastante comum de faltar, é a locação de obra. Quando eu tenho um projeto estrutural de um prédio, é padrão, não tem como fugir disso. Agora, uma casa, uma loja, um pequeno comércio, às vezes foge. Só tem o arquitetônico, com o estrutural mais ou menos, dizendo, é aqui que tem que estar a tua obra, 5 metros daqui, 1,5 metro daqui, 1,5 metro dos fundos. Tá, mas e os eixos da obra? Daí vai lá o pedreiro passando a tábua, passando as linhas e locando. Mas e esses eixos? Como é que estão? Realmente estão sendo adequados? Eu tenho as amarrações. O último exemplo aqui são algumas estacas para uma rampa e uma amarração é isso daqui. Pode ser que o bloco não esteja exatamente no alinhamento do eixo. Então, eu faço uma amarração. A quantos centímetros, quantos milímetros ele tem que estar afastado desse eixo? Eu nomeio os eixos para que essa locação aconteça mais fácil. Porque quando eu erro a locação, eu erro um bloco. E depois, como é que eu vou alocar o meu pilar em cima desse bloco? Vou criar uma excentricidade aí? Vou fazer a cabeça da estaca ter um momento que não estava previsto? Vou criar um monte de fissura na minha obra por uma coisa que era tão fácil de fazer lá no começo? Então, são aqueles pequenos cuidados que a gente pode ir tomando desde o começo da obra, do começo da obra não, né? Desde a concepção dos projetos, para que isso aconteça de forma menos traumática. E eu tenho uma última dica. Se tiver alguma pergunta, Milena, é a hora, porque agora está chegando a última dica, tá? Tenho uma perguntinha que veio aqui no chat. O pessoal perguntou como é que a gente pode, como engenheiros, ou futuros engenheiros no caso, pensar na parte de acessibilidade também já no projeto, para evitar retrabalhos depois. Tens alguma dica? Tenho. A gente tem uma NBR que é bastante completa nos quesitos de acessibilidade, e quando a gente anota uma RT no CREA ou quando a gente aprova um projeto na prefeitura, a gente inclusive declara que a gente está cumprindo todos os requisitos daquela norma. Então, nos tempos atuais, e para realmente permitir essa acessibilidade, e a gente tem que tirar da cabeça que a acessibilidade é só a pessoa de cadeira de rodas, apesar desse ser o símbolo. Não, a gente tem cego, a gente tem surdo, a gente tem pessoas de muleta, com dificuldade de locomoção. Para quem está construindo uma Bíblia, sinceramente, é ficar com ela debaixo do braço, ler, reler, dormir com ela embaixo do travesseiro ali, e sempre estar de olho, sempre estar pensando, como é que uma pessoa com dificuldade de locomoção faria para entrar nesse prédio? Como uma pessoa com dificuldade visual chegaria nesse prédio? Porque hoje em dia tem coisas que foram muito simplificadas, inclusive.
Tinha uma época que a gente falava de podotátil, de precisar ser no alinhamento todo da calçada. Hoje em dia não, hoje em dia já se admite, e até os próprios deficientes visuais usam o muro como base, e eles só precisam saber onde que eu vou ter uma interrupção disso, onde eu tenho perigo, onde eu posso ter uma saída de carro, e daí entra o podotátil. Mas isso está tudo descrito na norma. Não lembro agora de cabeça o número da norma de acessibilidade. Se alguém souber aí, quiser colocar no chat, a gente já divulga aqui, ou eu olho daqui rapidinho aqui, mas ela é uma norma bastante completa. Eu acho que seguir ela é a nossa melhor opção. Isso. Então, vamos lá para a última dica. A todos que estejam pensando em ser projetistas, se vocês querem projetar bem, vão entender o que acontece na obra, na indústria, vão ver como as coisas realmente acontecem. Porque não tem como a gente projetar bem se a gente não souber como e o que as coisas, o que e como as coisas acontecem lá na obra. Não tem como eu ser um bom projetista se eu não entendo a dinâmica, se eu não entendo as coisas e principalmente se eu não sei quais são os problemas. Porque só querendo evitar esses problemas na fase de projeto que eu realmente consigo isso. Sem essa experiência não é possível. Então, façam o máximo de estágios possíveis, estejam envolvidos com a área que vocês gostam o máximo possível, estejam dentro do CREA Júnior, estejam dentro do CREA, estejam dentro das associações de engenheiros que existem por aí, porque tem muita gente lá pronta para passar conhecimento e o melhor, para falar dos próprios erros, porque é muito melhor e muito mais gostoso aprender com os erros dos outros do que com os nossos. Certo? E, a princípio, é isso que eu tenho para a noite. Eu agradeço ao todo o pessoal do CREA Júnior, agradeço ao pessoal do CREA também, que permite, né, através do programa CREA Júnior, que a gente consiga levar esse tipo de conteúdo às pessoas. Eu tenho 2 nomes aqui do CREA, o Rodrigo e a Carol. Obrigado pelo espaço. Meu contato está ali, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar para leo.winter@gmail.com. Se alguém também quer saber um pouquinho mais, já tem uma empresa, está pensando em ter uma empresa, se interessou pela JORPM, ali está o site dela. Tem o site dos Engenheiros Sem Fronteiras também, que eu represento lá dentro do Núcleo de Engenharia da JORPM, o Instagram do Núcleo de Engenharia e o Instagram dos Engenheiros Sem Fronteiras Joinville. Tá bom? Fico aí aberto às últimas perguntas, se houverem. Beleza, Léo. Muito obrigada. Em nome de todo o CREA Júnior, eu agradeço a tua participação. Foi realmente muito instrutivo, muito prático também o que tu nos trouxe. Então, é sempre bom poder realmente aprender assim com os erros que a gente não precisa cometer para saber como é que resolve. Então, novamente, obrigada por ter aceito o convite assim tão prontamente. Sempre estaremos de portas abertas para quando precisar de nós, né? Então, conte conosco. E obrigada a todo mundo que está assistindo também. Quem estiver assistindo, aproveita, esse vídeo vai ficar no YouTube, compartilha com o pessoal. Se é estudante, compartilha com o pessoal da sala aí. O pessoal que faz a parte de civil comigo, com certeza eu vou compartilhar com vocês, porque esse vídeo merece. Aprendi muito aqui, inclusive, Léo. Não sei se você pensa nisso, mas tens vocação de professora aí, o pessoal que estuda comigo, que estava assistindo, falou, então pense sobre isso, quem sabe um dia aí. E muito obrigada a todo mundo que estava assistindo. Se inscreva no canal, gente, o CREA Júnior sempre traz bastante solução interessante, tanto de várias engenharias, quanto soluções realmente para nos fazer profissionais melhores. E um obrigado especial ao pessoal da Atrium que está assistindo aí em peso, então obrigada, galera. E eu acredito que seja isso. Não temos mais perguntas por enquanto, mas se surgir, pode deixar que eu vou passar para ti também, meu. Beleza, eu que agradeço novamente o convite. Beleza, gente. Ficamos por aqui, então. Boa noite, gente. Bom fim de semana para vocês. Boa noite, pessoal. Bom final de semana.